Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando essa live da CI Brasil hoje. A gente vai chamar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Marcelo Brito. Vamos trazer o Marcelo para cá. Só um minutinho. Guardando aí o Marcelo entrar com a gente. Aí, muito bem. Olá, Marcelo. Tudo bom, Maurício? Como Tudo vai? bom? Você Prazer bem? estar aqui com você. Vamos acertar a tela aqui para aparecer o rosto da gente. Isso, Tudo isso. ótimo, e você? Que bom, graças a Deus também. Tudo muito bom, muito bom. Obrigado aí por você estar conosco aí hoje. Então, vamos lá. Agora que a gente Que é isso, começa, a gente prazer é tem meu. uma hora, né? Porque em uma hora, nessa uma hora, o Instagram derruba a gente, né? Então, vamos lá começar de uma vez. Eu queria dar uma Exato. boa tarde para todo mundo. Obrigado por nos acompanhar nesse bate-papo aqui no Instagram da CI Brasil, que a gente está fazendo, numa série de lives que a gente vem fazendo semanalmente com parceiros e pessoas interessadas aí nas questões relacionadas à natureza, sustentabilidade e assuntos relacionados. E a nossa intenção com essas lives é tornar alguns assuntos que são normalmente complicados, tornar eles um pouco mais, descomplicar um pouco mais assuntos que muitas vezes não são do dia a dia, habitualmente das pessoas, né? Então, como a nossa construção de conhecimento é sempre baseada na ciência, a gente sempre lembra que a solução, em grande parte de crises e problemas estruturais, está na natureza. Em manter floresta em pé, em termos de ecossistemas saudáveis, já que a gente está falando da nossa casa, no final das contas, né? Então, como a gente melhor usar os recursos de maneira eficiente, enfim, valorizar comunidades locais e tradicionais. Mas, rapidamente, antes de eu te apresentar, Marcelo, para quem nos acompanha aqui hoje, eu queria só falar um pouquinho sobre a conservação internacional para quem não conhece, para quem não conhece a gente ainda. Nós somos uma organização ambiental que está presente em mais de 30 países, há 33 anos já, cuja missão é a proteção da natureza para o bem-estar das pessoas. Tudo com um embasamento muito forte em ciência. Então, a gente atua em projetos em parceria com iniciativa privada, mas também com governos. Isso na Amazônia, por meio de desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis de produtos da floresta e também na implementação de políticas ambientais na Amazônia. A gente também trabalha no Cerrado, especificamente na região do Mato Piba, que é o entroncamento em Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. A gente contribui para que as commodities sejam estruturadas com menor impacto ambiental. E também a gente trabalha no sul da Bahia, na agenda costeira e marinho, incentivando uma pesca em pequena escala para que ela seja mais sustentável e também o turismo naquela região para que ele seja mais sustentável, que são dois setores muito importantes ali do sul da Bahia. Tudo isso para que as áreas protegidas ganhem e também as pessoas que vivem naquela região. Enfim, as nossas iniciativas elas buscam um desenvolvimento que seja mais justo, assim, mais sustentável para o nosso país. E um dos atores chaves nesse desenvolvimento para o nosso país, se não for um dos principais, na verdade, é o agronegócio, que, por um lado, é vetor de desmatamento quando mal gerido, mas também é parte fundamental, né, da solução para uma economia que considera o crescimento econômico e social, mas também da conservação dos próprios ecossistemas, né? Até porque, no final das contas, Marcelo, o agronegócio ele precisa e só sobrevive em função de um ambiente propício, né? Que tem um clima estável, disponibilidade de água, né? E outros serviços ambientais, aqueles que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Que são imprescindíveis para a própria sobrevivência aí do agronegócio. Bom, e é com esse assunto da live de hoje que eu tenho um prazer de ter aqui com a gente hoje o nosso parceiro da CI, Marcelo Brito, que ele é o presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, mas também é membro do nosso conselho consultivo aqui no Brasil, da Conservação Internacional no Brasil. Mas, na verdade, a relação da CI com o Marcelo é bem mais antiga, né? Porque o Marcelo já foi diretor da Agropalma por muitos anos e a empresa é parceira da CI há mais de 10 anos, né? A gente teve a chance de construir um diálogo muito bacana aí na agenda da produção da palma de dendê na Amazônia, né, Marcelo? Então, você já é um Muito. parceiro de longa data nossa aí. Bem-vindo aí. Obrigado, Maurício. Prazer estar aqui com todos aqui, todos que estão nos acompanhando. Muito bom, muito bom. Bom, primeiro, antes de te fazer a primeira pergunta, tem uma coisa que eu queria deixar importante, eu acho que é interessante a gente citar isso, que a gente
dialoga de forma muito clara com isso, Marcelo, a gente sempre trabalhou muito isso, que primeiro eu acho importante dizer que muitas vezes as questões da conservação da natureza e a do agronegócio, elas são vistas como antagônicas. E o ruído que isso cria, ele só tende a dificultar um diálogo entre setores, que na verdade são duas áreas, né, dois setores que precisam muito um do outro, né? Pois a gente está falando de vários aspectos que interligam ambas, né? O desenvolvimento da forma mais ampla, né, econômico, social e tudo mais, o uso do solo, né, a produção de alimentos, a dependência dos serviços providos pela natureza, enfim, tem uma série de teias aí que conectam o agronegócio com a conservação ambiental. Então, assim, dito isso, que eu acho que é importante a gente colocar isso, para a gente aquecer os motores, aí eu queria que você pudesse qualificar um pouco o que é o agronegócio sustentável. Ou seja, quais são as soluções possíveis para uma produção que gera trabalho e riqueza para o nosso país, como poucas, mas que isso seja feito, que não seja feito em detrimento da natureza. Então, acho que essa qualificação para as pessoas que nos acompanham aqui, acho que é muito importante, se você puder começar com esse ponto. Claro, obrigado, Nunes. Bom, só para a gente reforçar o que você colocou. Só existe agronegócio onde existe água. Para existir água, precisa ter floresta, principalmente nas nascentes. Então, o negócio da agropecuária, ele é o negócio do meio ambiente. Vou dar só um exemplo, tá? Vai lá no deserto do Saara, tem agronegócio lá? Não. Tá? Vai em qualquer deserto do mundo, tem agronegócio? Não tem. Então, clima, floresta, solo, sol, isso tudo é o que compõe a questão do agronegócio. Bom, dito isso, a gente precisa pautar como esse setor evoluiu nos últimos 30 anos. Tá? O agronegócio que era feito, aliás, o termo agronegócio, depois a gente explica um pouco mais à frente, mas a agricultura, como a gente vê hoje, há 30 anos atrás, ela era completamente diferente, há 40, 50 anos atrás. E era um modelo realmente de você chegar, substituir floresta sem nenhum cuidado, sem nenhuma medição, tá? E transformar aquilo em plantação ou em pasto. Os correntões do Cerrado, né? Que a gente Exatamente, sempre... do Cerrado da Amazônia, né? Que os correntões são grandes mesmo na Amazônia, né? Para tirar aquelas árvores daquele tamanho, né? Bom, pois bem, esse modelo lá de trás, ele foi tão errado que hoje a gente tem, por exemplo, reservas ambientais em locais que poderiam ser áreas de produção. E temos áreas de produção em locais que deveriam ser reservas ambientais. Justamente porque não tinha todo esse conceito do uso da terra, do melhor lugar para você produzir, de que forma a logística seria melhor e assim por diante. Tá? Bom, pois bem, o que ocorreu nesses últimos 30 anos? Começou a ser acoplado tecnologia na produção de alimentos. Então, se a gente pega o Brasil como exemplo, a produção de alimentos no Brasil nos últimos 30 anos cresceu cerca de 200%, 240%, enquanto a área plantada cresceu 40%. Tá? Então, você pode ver o seguinte, não é proporcional o volume de alimento pela área plantada, o que mostra que foi acoplado a tecnologia e aumentou-se muito a produtividade por hectare. Isso ótimo. Eu diria que mais precisamente de uns 20 anos para cá, a interação entre produção de alimento e floresta passou a ser melhor observada. Eu me lembro lá na minha antiga empresa, que você citou aí no começo, eu sempre tinha conversa com um ex-colega seu da CI também, o Zé Maria. E o Zé Maria sentava comigo e falava assim, pô, Marcelo, vamos fazer um sistema de monitoramento de aves aí nas florestas da empresa, né? Fazer, Maria, mas eu não estou dando conta de tomar conta aqui, tem da área de produção, você quer que eu vou cuidar da parte de pássaros também? E aí depois, não, a gente tem que fazer um negócio para mamíferos, a gente tem que fazer um negócio para répteis, para anfíbios, porque o monitoramento de animais demonstra a saúde da floresta, e é isso que você precisa demonstrar para os seus stakeholders. Bom, o resumo da ópera, você já sabe, né, tem 11 anos, esse ano que a CI faz todo o monitoramento lá
de fauna, todo um controle de flora, tem florestas lá que estão mantidas intactas há 35 anos. Quer dizer, é um pedaço, é um paraíso no meio da área mais desmatada da Amazônia, que é o centro de endemismo de Belém. Agora, mais do que isso, Maurício, lá no Pará, ou pode ser aqui em São Paulo, ou pode ser aqui em São Paulo com cana-de-açúcar, ou no Mato Grosso com soja, a gente observa que em toda a área de plantação que tem anexo floresta, você tem uma fitossanidade mais segura, porque você tem um fluxo de insetos, você tem um fluxo de aves, de cobras, de tudo que você imaginar. Tá? Você tem um ambiente mais úmido, ou seja, você tem um ambiente mais sadio. Então, essa história que ecologia e economia não podem caminhar junto, isso é coisa do passado, mas de um passado longínquo. Hoje, economia e ecologia têm que caminhar junto para você ter sucesso no seu empreendimento. Tá, muito bem. Acho que é importante colocar, acho que isso daí acaba sendo uma prática que a gente vem trabalhando, assim, quando a gente olha para um agronegócio mais moderno, e também de um ponto de vista da conservação um pouco mais moderno também, né? Acho que já houve muita diferença no passado e acho que cada vez mais existe os objetivos são mais conjuntos, né? Eu queria que se você pudesse ilustrar para aquela pessoa que normalmente não está habituada ao agronegócio e tudo mais, quando a gente chama de agronegócio sustentável, que você podia exemplificar que tipo de prática que são mais comuns em determinados produtores que eles utilizam, produtores rurais. Eu sei que rotação de cultivo é uma, mas enfim, tem outras medidas que são feitas aí pelos produtores que os tornam verdadeiramente sustentáveis. Para além da questão da reserva legal, que a pessoa tem que manter para ficar compliance com a lei, as APPs e tudo mais, assim, quais são as medidas que esses agricultores, enfim, que esses produtores tomam que os tornam um agronegócio sustentável? Bom, Maurício, no passado, isso era um negócio quase que empírico, de empresa para empresa, ou de setor para setor. À medida que, vamos dizer, que as pessoas e os setores começaram a ficar mais maduros, as parcerias entre a sociedade civil e as empresas também evoluíram. E começaram a surgir as mesas redondas internacionais para definir quais eram os critérios que poderiam dizer que um plantio ou uma indústria ou um conjunto de agroindústria era sustentável ou não. E ao contrário do que as pessoas pensam, geralmente as pessoas olham só pelo lado ambiental, uma empresa só é considerada sustentável se você tiver uma análise bem criteriosa da parte econômica, da parte social e da parte ambiental. E geralmente você define critérios e indicadores que comprovem a sua atuação nesses 3 itens. Mas em qualquer certificação ou qualquer processo de sustentabilidade do mundo, o primeiro item, que é o termo em inglês legal compliance, que significa cumprimento das leis. Tá? Então já começa por aí. Se a sua empresa cumpre as leis do país, é o primeiro passo para você tentar falar que você é sustentável. Sonegador de imposto não é sustentável. Quem não segue lei trabalhista não é sustentável. Se você tem que ter reserva legal e não tem, você não é sustentável. Se você não faz rotação de colheita, você não é sustentável. E aí, dentro dos indicadores, eu cito alguns assim muito importantes. Por exemplo, você utiliza fertilizante na sua plantação. Você está usando da forma correta? Se você estiver usando da forma correta, você faz análise dos custos d'água que passam pelo seu plantio ou estão próximos do seu plantio, e esses custos d'água, esses riachos, rios, etc., tem que estar isento de contaminação com fertilizantes. Você faz análise de água de subsolo e essa água tem que estar isenta de contaminantes por fertilizante. Você usa defensivo agrícola, que hoje pode ser ou químico ou biológico. Tá? Hoje você tem esses dois. Você analisa se a água está contaminada, você analisa se o solo está contaminado, você analisa se as populações, ou seja, os seus funcionários, os seus imediatos estão contaminados, e isso faz parte do processo de uma certificação socioambiental.
como é que as florestas, as matas que estão ao seu redor, como é que as vilas e as comunidades, as cidades que estão ao seu redor e são stakeholders desse processo, ou seja, estão ligados direto ou indiretamente, como é que eles estão vivendo e qual a relação com a sua empresa. Então, não é um negócio simples. Por exemplo, na Palma de Óleo, lá no Pará, que segue uma regra internacional do RSPO, são 8 princípios, 39 critérios e cerca de 150 indicadores sociais e econômicos. Tá? Se a gente traduz isso aí numa linguagem bem simples, é o seguinte: você tem uma operação que pode ser agrícola ou pode ser pecuária, que mantém o solo e a qualidade do teu solo, mantém a água e a qualidade da sua água, mantém as populações seguras dentro ou no seu entorno e é economicamente viável, ou seja, o que você está fazendo ali, pagando todos os impostos, todas as contribuições obrigatórias, você é economicamente viável, estável no decorrer dos anos. É isso aqui, de forma geral, traduz uma empresa sustentável de uma não sustentável. Legal, bom você ter. Acho que é importante essa qualificação, porque o nosso objetivo aqui, como eu falei no começo, é a gente realmente trazer para um público que talvez não tenha isso no dia a dia. Então, esse conceito, eu te agradeço você ter compartilhado aí com todos nós. E agora, tentando ir um pouco para uma região que você conhece muito bem, né, a Amazônia, onde você tem muita experiência, mas que também talvez das mais controversas, né, no que se refere a aliar a conservação à produção, né? Então, assim, eu queria explorar um pouquinho contigo, Marcelo, como que os produtores da Amazônia, eles veem esse desafio de produzir ao mesmo tempo que tem que conservar o bioma, que no final é o que ajuda ele poder produzir, né? E como propor um diálogo entre essas diversas opiniões, né, que estão ligadas à gestão da Amazônia, à gestão ambiental da Amazônia, e como você sempre menciona, né, quando a gente tem conversas muito interessantes, que a realidade socioeconômica de quem vive na Amazônia é muito precária, né? A gente está falando de comunidades extremamente vulneráveis, indígenas, quilombolas, enfim, ribeirinhos. Como que o produtor da Amazônia vê esse desafio de produzir e conservar no bioma? Maurício, essa é uma pergunta fantástica, porque primeiro ela nos remete à história da Amazônia e o que foi feito nesses últimos 50 anos. Tá? A Amazônia ela começou a ser depredada com a chegada dos portugueses em 1500 e alguma coisa lá. Tá? Então, sim, tem todo um histórico de destruição. Mas foi nos últimos 50 anos que a coisa pegou para valer e que a destruição foi muito grande. Tá? Então, começa primeiro pelo erro do modelo de desenvolvimento. Né? Ocupar para não... Como é que era? O lema militar era ocupar para não liberar, não me recordo. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Não é? Se a gente não ocupar ali, alguém vai tomar de... conta, né? Exatamente, 70, lá da década de 70 e década de 80. Né? Então, você pegava produtores, desde pequenos até grandes empresas, e você dava um caminhão de incentivos fiscais e mandava para a Amazônia e falava o seguinte: olha, você tem que desmatar 50% da área e, concluído o desmatamento 50%, nós vamos titular essa área e vai ser sua. Então, nós vamos ocupar aquela área e vamos fazer um grande desenvolvimento na região a partir da agricultura e a partir da pecuária. Tá? Bom, isso foi um erro crasso. Em primeiro lugar, a vasta maioria das pessoas que foram para lá não tiveram a menor condição de fazer um processo agrícola decente. Porque é o que persiste até hoje. Você dá um pedaço de terra para o cidadão, coloca ele lá e fala, produz. Mas não é assim que a coisa funciona. Grandes empresas que tentaram grandes investimentos foram devorados pela floresta. A história monta o caso da Ford. Né? E o Ford falava isso. Né? Eu briguei contra a floresta tropical e a floresta tropical me derrubou. Tá? Porque os conceitos básicos de agronomia não foram utilizados. Né? Pegou um conceito básico americano e tentou implantar na Amazônia. Bom, o que aconteceu? Nós temos hoje na Amazônia brasileira uma população extremamente miserável, mas muito pobre, muito pobre. E alijada do básico do que se refere a desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente pensa que no estado do Amapá,
65% dos moradores não têm acesso à água encanada. No momento de pandemia desse, você tem que lavar as mãos não sei quantas vezes por dia, como é que você faz se não tem água encanada? Você só tem um tambor ali, que é a mesma água que você usa para tudo. Você vai no estado do Amazonas, 40% não tem acesso à água encanada. No estado do Pará, a mesma realidade. 80% da Amazônia não tem acesso a saneamento básico, a tratamento de esgoto. Então, assim, é uma região muito pobre. E o pior de tudo, essas terras que foram, entre aspas, doadas pelo governo, nunca foram tituladas. Você ter uma terra sem documentação é a mesma coisa de você ter uma casa sem documentação. Qualquer um pode chegar e falar, essa casa é minha. Não, não é minha, mas por que é sua? Você tem um documento para mostrar que é sua? Não, aí você vai na Caixa Econômica Federal, fala, eu estou precisando do dinheiro, eu queria fazer um empréstimo, eu vou dar a casa como garantia. Eu falo, não, cadê o documento da casa para comprovar que... Não, não tem muito, eu não posso te dar dinheiro. Então tem uma teoria que foi difundida por um economista peruano, o Hernando Soto, que ele chama isso de um processo de capital morto. Ou seja, quando você tem um pedaço de terra que não é seu, não é titulado, não é patrimônio seu, você não consegue financiar aquela área para qualquer tipo de desenvolvimento sustentável. E se você conseguir financiar, é a juros acima de um mercado que tira a sua competitividade. Então, veja bem, Pedro Álvares Cabral começou essa história da Amazônia lá em 1500 e nós estamos em 2020 e não concluímos o processo de regularização fundiária. Nós acabamos de passar por uma discussão longa aí que acabou não dando em nada. Então, você chega lá na Amazônia hoje e só desse pessoal que foi para lá, eu estou falando de gente que tem 12 anos de permanência pelo menos, tá? Com 12 anos de permanência, com áreas até 6 módulos fiscais, que dariam em torno de 600 e poucos hectares, nós estamos falando mais ou menos em entre 100 e 110 mil famílias, tá? Numa área que vai aí a quase 6, 7 milhões de hectares. Anexo a isso, nós temos mais os assentamentos do INCRA, que somos mais 100 mil famílias. Assentamentos, acredite, que foram feitos na época do governo Sarney e até hoje não foram consolidados pelo INCRA. Então, a Amazônia brasileira hoje, ela é a região mais informal do Brasil, para não usar o termo ilegal, porque é muito pesado, é informal. Tá? E onde tem informalidade, não tem desenvolvimento. Então, assim, nós chegamos num ponto em 2020, Maurício, que a sociedade brasileira precisa fazer um novo pacto. E o pacto é discutir o seguinte, no presente, nós precisamos planejar qual o futuro que nós queremos para a Amazônia. Mas esse futuro tem que ser planejado em cima de tecnologias modernas e de como essas tecnologias vêm de encontro ao meio ambiente e às pessoas. Se a gente continuar no presente negociando pautado pelo passado, nós vamos continuar onde nós estamos. Gente muito pobre, gente miserável e o Brasil destruindo a área mais rica e de maior potencial de geração de riqueza para o país, que é a Amazônia brasileira. A gente vai falar um pouquinho aí, eu tinha previsto a gente falar um pouco sobre a questão fundiária, que logicamente é uma pauta que está bem quente aí atualmente, mas antes disso, eu estou vendo aqui um pouco dos nossos comentários aqui, tem um assunto que está diretamente relacionado com o que a gente acabou de falar, e que é um grande problema que todo mundo enfrenta, que é o desmatamento na Amazônia, né? A gente tem visto o crescimento das taxas de desmatamento aí, segundo o DETER, informações que a gente teve mais recentemente, quando a gente compara o período de agosto de 19, né, até março desse ano, quando comparado com o mesmo período anterior, a gente vê um crescimento significativo para uma base que já tinha sido um crescimento alto com base anterior, né? Então, a gente vê a consequência direta disso, que foi no ano passado os incêndios que nós tivemos na Amazônia, enfim, todo mundo acompanhou isso. Então, assim, para a gente falar um pouco sobre o desmatamento da Amazônia, a Flavíola faz uma pergunta aqui, que qual que é a nossa posição, tanto a sua quanto a minha, do ponto de vista do desmatamento zero. Então, acho que não só o desmatamento zero, mas assim, a questão do desmatamento como todo na Amazônia, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso, acho que é importante aí. Tá. Bom, do nosso ponto de vista é simples, tá? Existem três padrões de desmatamento na Amazônia, tá? O primeiro, que é o maior de todos, é o desmatamento ilegal baseado em grilagem de terra pública.
tá? Esse é o maior de todos. O segundo é o desmatamento ilegal em área privada, sem a devida autorização para o desmatamento. E o terceiro é o desmatamento legal, autorizado, dentro de áreas privadas ou dentro de áreas de grandes obras, construções, sejam do governo federal ou seja do governo, dos governos estaduais. Bom, começando pelo primeiro, tá? O que é grilagem? Quando a gente vê alguém invadindo uma casa, a gente fala, pô, isso é coisa de bandido, o cara está invadindo a propriedade do outro. Quando a gente vê um grupo de pessoas invadindo uma fazenda, pô, isso é coisa de bandido, tem gente invadindo uma propriedade privada. Mas todos os dias, milhões de hectares de patrimônio do governo brasileiro, do governo não, do Estado brasileiro, nosso, né? Nosso, ou seja, é área nossa, é invadida, é desmatada, é queimada, ou seja, é grilada, e depois esse grupo criminoso que fez isso coloca alguma atividade econômica ali em cima e vai tentar fazer essa regularização lá na frente. Tá? Então, ou seja, isso é roubo claro de patrimônio público. Segundo estudos do IPAM, cerca de 40% do desmatamento atual ocorre em áreas não devolutas. Então é importante que as pessoas saibam o que é área devoluta, área não destinada. São áreas de floresta, patrimônio do Estado brasileiro, tá? Que deveriam estar sendo protegidas ou como reserva ambiental, ou como reserva de extrativismo, ou com reserva de exploração sustentável, ou como terra indígena, ou seja, você tem uma série de coisas que você pode fazer. Sim. Mas nada está acontecendo, e esse pessoal está indo lá e está enfiando a mão no patrimônio brasileiro. Tá? Então, qual que é o ciclo? O ciclo é o seguinte, grileiro é bandido, é criminoso, usa para lavar dinheiro, pega essa terra, pega toda a madeira boa, vende no mercado negro, esquentando nota, falsificando documento, corrompendo órgão público. Tá? Vendeu a madeira boa, a madeira ruim vai virar carvão, com trabalho análogo à escravidão, com as piores condições trabalhistas possíveis, com emissão, ou seja, um terror. Tá? Nada que presta. Isso. O que restou ali vai ser incêndio. Eles vão tocar fogo para limpar a área. E tocando fogo na área, depois vem e joga semente de capim lá em cima para transformar aquilo numa pecuária. E o dia que ele conseguir ter um termo de posse mansa e pacífica dessa área, ele acaba conseguindo vender, ele não vende tão caro quanto se fosse uma terra titulada, mas vende por um preço intermediário, faz dinheiro em cima disso e aquilo vai acabar virando uma área agrícola. Então, na Amazônia, nós temos hoje, quando fala assim que é terra sem lei, é terra sem lei, porque nós temos hoje a maior ação de bandidagem e de grilagem de terra no Brasil, funciona lá dentro. Alguns estudos têm mostrado, se a gente pegar o agronegócio atual como um todo, são cerca de 5,3 milhões de propriedades no Brasil. A média dessas propriedades é na faixa de 100 hectares. Tá? 85% dessas propriedades têm menos de 100 hectares. E quando você mapeia todo esse pessoal, aqueles que têm o CAR já registrado, nós identificamos desmatamento ilegal em 5% dessas propriedades. Em 5%. O restante dos 95% estão caminhando bem. O problema é que, às vezes, dentro desses 5% estão as maiores propriedades, as maiores fazendas, etc. Tá? Agora, isso, Maurício, é um modelo que vem mudando demais, porque hoje a gente tem aqui dezenas de satélites passando em cima das nossas cabeças Exato. todo dia, e não dá mais para você mentir nem esconder o que você faz. O que a gente precisa para, de uma vez por todas, acabar com o desmatamento ilegal no Brasil é pressão da sociedade. A sociedade não pode admitir que um desmatamento que o ano passado já cresceu 30%, assistir novamente no mês de abril crescendo 64% em relação ao ano passado, que já cresceu 30%. Exato. Isso é um desastre. Isso é um desastre de política pública. Isso mostra que as políticas públicas implantadas pelo governo federal não funcionaram. E as parcerias com governos estaduais também não funcionaram. E a pressão da sociedade também não funcionou.
Então, por isso que eu disse lá atrás que a gente precisa fazer um pacto diferente, um pacto pró-Amazônia, um pacto de desenvolvimento da Amazônia Sim. sem a necessidade de desmatamento. Eu só também nessa questão, Marcelo, eu tive recentemente numa reunião virtual aí com algumas pessoas que trabalham justamente com esses dados do satélite da Amazônia, e aí o Tasso Azevedo, do Map Biomas, trouxe a informação que eles conjugaram uma série de dados de diferentes fontes, e eles parece que daqui a pouco eles vão lançar essa informação que a grande maioria do desmatamento é efetivamente ilegal. Você realmente colocou isso, né, que é aquela questão, tanto quando ele é em área privada e não tem autorização para isso, em teoria ele é ilegal, né? E quando ele acontece em área pública, também é ilegal, seja ela a não destinada, seja ela a unidade de conservação, terra indígena, enfim. E ele demonstra claramente, eles vão demonstrar claramente que para mais de 98% é efetivamente legal. Então, quando a gente fala de combater o desmatamento ilegal na Amazônia, no final a gente está falando de combater o desmatamento na Amazônia, né? Acho que essa é a grande questão. E tem um ponto que a pessoa que fez esse comentário do desmatamento zero, que é a Flaviola, se eu não me engano, e a gente na CI Brasil, Flaviola, a gente primeiro considera, como o próprio Marcelo falou, cumprir a lei. Então, se a gente tiver a lei em primeiro um diferente do ponto de vista de obrigação legal de conservar, né, que é a chamada reserva legal, primeiro a gente vai olhar para a lei. E depois que chegarmos nesse quesito, que aí a gente quer ir para mais. Mas agora, como o próprio Marcelo falou, a gente não consegue fazer nem a lei ser válida, né? Então, a CI defende o primeiro compliance da legalidade. Então, esse que é o primeiro patamar, que já é um desafio enorme na atual conjuntura nossa. Então, aí respondendo um pouco as questões. Eu vou... Maurício, deixa eu só fazer um complemento em cima. Isso eu acho que é importante, tá? Porque às vezes a gente lê, a gente acompanha aí na literatura internacional modelos de desmatamento zero, né? Então, assim, existe um modelo que chama HCSA, tá? Aqui em inglês é High Carbon Stock Approach. Em português seria áreas de alto valor de carbono. Sim. Né? Esse conceito foi desenvolvido a várias mãos. Tá? Então participaram desse processo o Greenpeace, o WWF, eu não sei se a CI participou, não me recordo desse processo lá na Ásia. Eu acho que a CI também participou, se eu não me engano. Tá? Então várias ONGs ambientais, várias ONGs sociais, várias empresas, tá? Setor de alimento, do setor de fibras, do setor de biocombustíveis, etc. Então foi criado o que eles chamam de HCSA, desmatamento zero. Mas na verdade não é desmatamento zero. É um modelo que estima pelo teor de carbono, pela quantidade de carbono acima do solo, que florestas podem ser desmatadas ou não. E por que foi desenvolvido isso? Vou citar um exemplo, tá? Você chega lá no Gabão, por exemplo. O Gabão tem 70%, 75% do território dele debaixo de floresta primária, densa. Você vai chegar para um país desse e falar o seguinte: não, vocês não podem se desenvolver aqui, vocês não podem fazer nenhuma obra, você não pode fazer nenhuma estrada, você não pode fazer nada, o desmatamento é zero. Ele pode até aceitar, falar, não, tá bom, eu topo fazer isso, mas qual vai ser a renda média que vocês vão bancar aqui para a população do país? Então, em vez de você chegar nesse ponto e falar isso é proibido, e a palavra proibido incita todo tipo de coisa, você cria normas que são baseadas no valor de carbono e também nos valores de conservação, em termos de espécies, animais, de fauna e de flora. Então, ou seja, a tecnologia existe para você calcular aonde você pode aumentar, por exemplo, a sua produção econômica, mas aonde você deve manter pela riqueza de carbono ou pela riqueza socioambiental. E lembrando que o carbono tem impacto direto com o clima, enfim, e consequentemente com outros serviços ambientais aí, por isso da importância dos estoques de carbono. Tem algumas questões que estão vindo aqui para a gente, e uma delas fala para a gente falar um pouco mais sobre o Cerrado. A gente focou um pouco na Amazônia, e talvez uma questão que eu queria trazer para você, Marcelo, considerando essa situação atual, a gente está vivendo essa pandemia, todo esse contexto que
realmente é uma coisa nova para todo mundo, do ponto de vista do impacto que isso está gerando. E eu conversando com o Carlos Nobre essa semana, a gente estava debatendo sobre a recuperação econômica do Brasil pós-pandemia. Então, como que a gente aproveita que a gente está, nesse momento, repensando hábitos, mudando hábitos, inclusive, qual que é o modelo que o agronegócio vai tomar após o atual contexto? Se é que vai tomar uma mudança no modelo, se não seria uma oportunidade. Porque, atualmente, a produção de alimentos ela vem crescendo, haja vista os grandes resultados que a gente teve aí das últimas safras e tudo mais. Mas como que a gente pode aproveitar essa crise atual para abandonar determinados processos do business as usual, né, que a gente chama, que para modelos mais sustentáveis, de um desenvolvimento mais sustentável, de uma economia verde, enfim. E aí tem combustível fóssil, tem uma série de coisas aí que a gente podia avançar de forma mais rápida, aproveitando essa situação que nós somos obrigados a entrar, na verdade. Então, como que o agronegócio vê? É uma oportunidade? Como que você vê isso daí do ponto de vista do agronegócio? Não, é uma baita de uma oportunidade. É uma baita de uma oportunidade. Primeiro, vamos fazer só uma rápida fala sobre as projeções econômicas que nós temos para o Brasil esse ano. Né? Hoje eu estava lendo uma projeção da MB Associados. A MB está entre as 5 consultorias econômicas que mais acertam previsões no Brasil nessa última década. Tá? E eles apontam uma queda do PIB brasileiro para esse ano de 7,8%. Tá? Ou seja, é um desastre. É um desastre. Só 2 setores da economia brasileira vão crescer. O agronegócio, 1,5%, e as despesas do governo, mais ou menos nessa mesma linha. Tá? Claro. O resto, serviço, indústria, a indústria de fevereiro para cá teve uma queda de 35% da atividade industrial. Só para você entender o que significa isso, se a indústria voltar a crescer 0,5% ao mês depois da pandemia, levaria até 2024 para a gente atingir a escala industrial que a gente tinha antes da pandemia. Mas se ela crescer 0,1% ao mês, que é a média que ela tem crescido nos últimos anos, só em 2039 nós recuperamos a atividade industrial do Brasil. Isso é para entender a gravidade do processo econômico que nós estamos entrando. Bom, vamos olhar o mundo em questão de estrutura alimentar. São 185 países, mais ou menos, reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. Uhum. Desses 185 países, só existem 9 países, só 9, que conseguem produzir 100% dos alimentos que a sua população precisa e ainda tem um saldo de 50% ou mais da sua produção para exportar. 9 países. Sim. Existem outros 13 países que conseguem alimentar toda a sua população e exportar o saldo extra, que vai até 49%. Geralmente entre 20% e 49%. Então, resumindo o seguinte, dos 185 países do mundo, nós só temos 22 países que são autossuficientes em alimentos. Os outros 160 são importadores de alimentos. Quando a gente fala em segurança alimentar, falta de alimentos, fome, aqui no Brasil, a grande, vastíssima maioria da população não entende o que é isso, porque nunca passou por isso efetivamente na escala de um país como a China. Se você vai na China e pergunta quais são as principais preocupações dele em relação ao futuro, segurança alimentar está entre os 5. No Brasil não aparece nem entre os 10, entre as 10 preocupações. Então, veja bem, nós temos uma oportunidade tremenda de aumentar muito a riqueza desse setor, e aí eu estava falando a diferença entre agroindústria e agropecuária. A agropecuária nós estamos falando só o que está no campo, né? É a produção agrícola e a produção pecuária. Quando a gente fala do agronegócio, é o que a indústria pega do campo e processa, transforma em algo de valor agregado e vende isso no mercado interno ou exporta. Tá? 48% da produção agrícola brasileira é exportada in natura, ou seja, sem agregação de valor. Os outros 52% são industrializados. Então, o Brasil, sem dúvida alguma, se no decorrer dos próximos anos a gente conseguir mostrar que a gente consegue aumentar a produção sem aumentar desmatamento, que a gente consegue aumentar a produção com um projeto de sanidade muito bem feito e que a gente
consegue produzir dentro de padrões de saúde muito altos, veja, eu falei 3 S's aqui, tá? S de sustentabilidade, S de saúde e S de sanidade. Esses serão os 3 eixos que nortearão o mercado que vem adiante. Só para você entender a diferença que tem nisso, Maurício, vamos pegar o exemplo aqui da carne brasileira. O Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo, tá? Os Estados Unidos é o primeiro, mas o Brasil é o maior exportador de carne. 50% da carne produzida no Brasil é exportada, no mais alto nível de qualidade, no mais alto nível de sanidade, no mais alto nível de saúde e com, digamos assim, um bom espectro de rastreabilidade. Se a gente não consegue chegar no produtor de bezerro ou no vendedor intermediário, a gente consegue rastrear pelo menos as zonas de engorda, as fazendas de engorda. Tá? O Brasil tem o maior processo de rastreamento de fornecedores do mundo, que é feito por 2 das grandes empresas de carne aqui no Brasil, que eu acho que tem mais de 70, 80 mil fazendas rastreadas. Tá? Aí você fala, pô, que maravilha, os caras fizeram um trabalho bem feito. Tão bem feito que exportam as proteínas animais do Brasil para mais de 150 países do mundo. Bom, e os outros 50%? Bom, os outros 50% estão aqui para abastecer o mercado interno. Então, vamos ter uma visão do mercado interno. Tá? Bom, os grandes supermercados exigem também rastreamento, saúde, sanidade, ou seja, tem toda essa qualificação que eles exigem do seu fornecedor. Mas os grandes supermercados representam o quanto da carne consumida no Brasil? 25%. 75% da carne consumida no Brasil passa por fiscalizações estaduais ou municipais ou nenhuma fiscalização. Então, veja bem, olha a oportunidade que nós temos de pegar todo o conceito dos 3S que foi baseado na composição da carne de exportação em benefício do consumidor externo e passarmos isso para o consumidor interno. Você já imaginou o que é o salto de qualidade, de rastreabilidade, de redução do desmatamento, de redução de práticas corrosivas do solo, erosão e etc, etc? Então, ou seja, as oportunidades que estão abrindo para o Brasil com essa pandemia são enormes. Nós já perdemos todas as outras oportunidades que foram nos dadas no decorrer da história. Nós já perdemos o bonde da tecnologia, nós já perdemos o bonde da indústria. Podemos ser o líder no setor de produção de alimentos. Precisa saber se a gente vai ter competência para isso. Sim, você trouxe inclusive um setor específico, que é o da pecuária, que na verdade é o grande vilão do desmatamento, acaba sendo a pecuária, né? Então, eu te pergunto, você acha que uma saída para quando a gente voltar para esse novo normal, aproveitando essa crise, a gente trabalhar realmente, incentivar de fato os sistemas integrados, aquela lavoura, pecuária e floresta? A gente tem visto a lavoura e a pecuária com um grande incentivo, mas o terceiro elemento, ele acaba que ele não é tão, não está tão presente nos sistemas integrados. Mas eu te faço uma pergunta, porque eu entendo que essa integração de sistemas, ela acaba sendo mais lucrativa para o produtor, né? Então, ou seja, no final das contas, não é só bom para a natureza, mas é bom para o bolso do cidadão, né? Do produtor que está lá fazendo essa integração de lavoura, pecuária e floresta. Você acha que isso é uma saída? Pode ser uma saída? Não, eu acho que o caminho é justamente por aí. Nós já temos cerca de 8 milhões de hectares com ILPF no Brasil. Só que assim, ainda é no conceito, vamos dizer, muito estático. Tá? Se você for num ILPF normal, você vai ver eucalipto, ou vai ver teca, ou vai ver mogno. Tá? É assim, vamos dizer, pobre em termos de espécies que você ali coloca. Tá? Aí a gente já dá um passo a mais e eu gostaria de incentivar todo mundo que está nos assistindo que procure entender um pouco o que é a tal da agricultura regenerativa. Isso. A agricultura regenerativa ela está muito voltada a sistemas agroflorestais. O ILPF é um sistema agroflorestal. O que nós estamos dizendo aqui no sistema regenerativo é a mistura, a riqueza das misturas de espécies que você pode colocar. Não só um tipo de árvores, mas várias espécies de árvores nesse mesmo espaço. Um sistema rotativo de culturas mais eficiente, tá? Que possa, inclusive, beneficiar a pecuária.
E já existem modelos sendo implantados aqui no Brasil, tem sistemas com algodão e várias outras espécies em Minas Gerais, soja no Mato Grosso, pecuária no Mato Grosso, algodão no sul do Pará, café em Minas Gerais. Então, vocês podem notar que mais e mais nós vamos ouvir falar de sistemas agroflorestais e vamos ouvir de agricultura regenerativa. Esse é o próximo salto tecnológico que a agricultura brasileira irá dar. E outra coisa, ninguém consegue fazer isso lá fora, tá? Isso só consegue fazer quem é tropical. Então é só quem está nessa faixa tropical que vai conseguir fazer isso. E esse é o grande sonho, sabe? O grande sonho é da gente conseguir expandir essa agricultura de sistemas agroflorestais. Tem muita gente pesquisando isso, tem muita cabeça boa envolvida e investindo nisso aí, e vai ser o grande salto da agricultura brasileira. Legal, legal. A gente está começando a chegar perto do final aqui, assim, a gente tem papo para um monte de coisa e eu fico apreensivo de ver aqui os comentários e perguntas, a gente não vai acabar conseguindo responder todas. Tem uma pessoa que estava dizendo, mas vocês são do lado do produtor ou do lado da comunidade? A gente é do lado de todo mundo que está fazendo a coisa certa. A gente é do lado de quem está preocupando com a sustentabilidade, de usar o solo da forma correta. O antagonismo ele não é uma realidade quando as pessoas estão fazendo a coisa certa. Isso é muito importante. Mas eu queria entrar nesse assunto da questão da regularização fundiária na Amazônia, que a gente começou falando, que eu acho que é um tópico... Acho que a gente não pode fugir desse assunto, é uma questão que está muito quente essa semana aí, que é a medida provisória 910, que ela também é chamada MP da grilagem. Enfim, você sabe que a gente na CI, nós somos contra essa MP, porque apesar da gente entender que é mais do que necessária a segurança jurídica, fruto da regularização fundiária, como a gente já falou, porque isso realmente é importante para qualquer tipo de desenvolvimento, né? A gente também sabe que acaba incentivando o uso ilegal, né? A forma ilegal, como você mesmo falou, em terra pública e tudo mais. Mas assim, como que a MP 910 ela reflete em direção desse agronegócio mais sustentável, que é isso que a gente está falando aqui, dessa oportunidade que o Brasil tem, o Marcelo? Olha só, a MP caiu, tá? Não existe mais a MP 910. Essa ficou pode ser projeto de lei, na verdade. Exato, né? E agora foi transformado em um projeto de lei, então ela vai passar por nova discussão. Tá? Houve uma evolução muito grande do primeiro relatório até o último relatório, que foi esse que caducou. Tá? No primeiro relatório dizia que até 15 módulos fiscais poderiam ser regularizados através de uma declaração simples. No último relatório, isso caiu para 6. Tá? Eu torço para que o PL mantenha em 6. Porque em 6 nós estamos falando de pequenos produtores. E esses pequenos produtores, eles dão um universo mais ou menos de 94% das propriedades da Amazônia. Então veja que seria o maior projeto socioeconômico da história da Amazônia em termos de regularização fundiária. E na hora que você faz a regularização fundiária, o que você está provocando? Você está provocando a criação de CPFs e CNPJs em áreas que hoje não tem nada. A partir do momento que você tem um CPF em cima de uma área ou um CNPJ em cima de uma área, você tem cobrança de impostos, você tem monitoramento diário por satélite, você tem quem é a pessoa que você pode multar se cometer um dolo, quem é a pessoa que você pode prender se cometer um dolo grande, ou seja, você traz a informalidade para a legalidade. Bom, sobraram aí 6% das propriedades, que são propriedades maiores. Essas nós defendemos que passem por um processo mais rigoroso, um processo de fiscalização em loco, que cheque possíveis dolos ambientais, que cheque desmatamento ilegal. Eu não acho que o erário brasileiro deva ser condescendente nem 1% com quem comete irregularidade ou com quem cometeu irregularidade. Tá? Eu acho que a gente precisa passar um pano em cima dos pequenos produtores, tá? Para dar condição que esse capital morto desapareça e a gente possa crescer, e sempre lembrando, né, que todas as áreas regularizadas dentro da Amazônia, a partir do momento que ela é regularizada, ela precisa ter 80% de reserva legal. Se ela não tiver, vai ter que ser recomposta. Então, até para a manutenção das áreas florestais, isso é muito importante, porque quando a gente pega todas as áreas privadas do país, Maurício,
Nós temos aproximadamente 25% de toda a vegetação brasileira dentro de área privada. Não existe um só país no mundo que tenha metade da sua vegetação sendo preservada dentro de áreas privadas. Você tocou um ponto do Matopiba, eu acho importante a gente lembrar essa questão do Cerrado. Tá? O Cerrado desenvolveu muito, está produzindo muita soja lá. Quando você pega uma soja do Tocantins hoje, por exemplo, e exporta 1 tonelada de soja do Tocantins, junto com essa 1 tonelada de soja, está indo um volume de carbono que ficou mantido de reserva. O mesmo 1 tonelada de soja da China, ou dos Estados Unidos, ou da Argentina, ou do Uruguai, não carrega esse carbono junto com ele. Não carrega. Porque ninguém tem reserva legal nas suas áreas, obrigatórias como aqui. Então a gente precisa fazer essa diferenciação. E é o que a gente tem conversado com os investidores internacionais, mostrando o seguinte, pô, não meça 1 tonelada de soja com 1 tonelada de soja, ou 1 tonelada de carne com 1 tonelada de carne. Meça aonde essa 1 tonelada foi produzida, claro, e qual que é o composto do mosaico de área que você tem ali em benefício da saúde do planeta. Claro, claro. Não, legal. Eu fiz aqui, eita, caminho é o cadastro ambiental rural, o famoso CAR, exatamente, né? Que a gente não consegue colocar ele, mas realmente. Acho que uma questão que fica clara é que ninguém quer premiar grileiro, né, Marcelo? Assim, acho que não tem benefício para ninguém premiar a questão ilegal, né? Enfim, olha, só se gente... grileiro e desmatamento ilegal desse renda, a Amazônia era rica e não miserável como é. Pois é verdade. A gente já caminhando aqui para a última questão, Marcelo, para a gente não cair antes da gente acabar a nossa conversa, para finalizar e trazer um pouco assim o que as pessoas que nos escutam, enfim, as nossas famílias, assim, o que o consumidor pode contribuir para o negócio, para o agronegócio sustentável, ou seja, que dica que você dá, ou seja, como que você vê que o consumidor final pode atentar para priorizar produtores que são ambientalmente responsáveis na hora das compras. Assim, você vê alguma coisa, você mencionou aí a carne, mas enfim, você vê alguma coisa que a gente possa fazer para mudar o nosso hábito de forma a premiar esse produtor que está fazendo a coisa certa? É claro, nós vivemos no mundo da tecnologia. Hoje, na palma da nossa mão, no celular, a gente tem acesso a todas as informações. Então é muito simples, se você olhar, se abrir o armário da sua casa, você vai notar que 70%, 80% dos produtos que estão ali dentro são os produtos que você adquire toda semana. Você raramente muda, são 1 ou 2 marcas que você utiliza. Não custa nada você dar um Google naquela marca e saber um pouco da história dessa empresa, o que ela está fazendo, como ela está trabalhando. Hoje eu relatava numa reunião mais cedo, Maurício, que com o presidente da BAG eu fico feliz demais de ter algumas empresas lá dentro, porque é no momento de crise que você vê quais são as empresas sustentáveis. E eu tenho visto empresas fazendo tanto trabalho maravilhoso com as comunidades nas regiões onde eles estão presentes, sem colocar propaganda, sem falar nada, que assim, que nos enche os olhos. Hoje eu mandei uma mensagem para o presidente dessa empresa, parabenizando. Eu vou citar o nome, porque eu acho que a gente tem que citar quem faz as coisas direito. Estou falando da Iara Fertilizantes. Tá? Se não fosse por eles e pelo Banco do Brasil, hoje todo o cinturão verde aqui na Grande São Paulo, para a região de Mogi Guaçu, estaria todo mundo dizimado, quebrado. Mas eles acharam uma forma de apoiar toda essa turma de pequenos produtores de frutas e hortaliças que, em vez de jogar fora essa produção, estão mandando essa produção para a constituição de cestas básicas, merendas, etc., para populações atingidas. Tá? Então, assim, na palma da sua mão, no seu celular, na sua internet, você consegue monitorar, através de ONGs muito sérias, como a Conservação Internacional, e tem outras aqui também, que são parceiras. Quando você vê que a CI é parceira de uma empresa, significa que ela está checando essa empresa, que ela está lá em cima. Ninguém faz parceria com alguém que você não saiba que está fazendo coisa direito. Podem ter erros, claro, você tem ser humano misturado aí. Mas, assim, o acompanhamento é muito salutar. Dá um número da China, tá? Isso é uma pesquisa da Mintel, que é uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, e eles pesquisaram a população urbana da China, mais ou menos aí 600 e poucos milhões, né, de habitantes, população urbana entre 18 e 30 anos de idade. E perguntaram para eles qual que era o item
que diferenciava a escolha dele por um produto. E o número 1 é a percepção social e ambiental, ou seja, o rastreamento socioambiental que o produto tem. Na China, porque você isso. tem isso na China. Se a gente está ouvindo isso dessa geração agora, a gente sabe que daqui a 10 anos essa é a geração que vai comandar a atividade econômica da China. Então nós, como os maiores fornecedores de alimento, já sabemos o que nós temos que fazer aqui. Produção rastreada, economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. É assim que a gente tem que atuar, não tem outra forma. Legal. Obrigado, Marcelo. A gente vai chegando aqui no final. Só queria fazer um jabá aqui nosso. A gente sempre é questionado aí pelas pessoas como que elas podem contribuir aí com a Amazônia, sobretudo com os povos da floresta aí, nesse momento tão delicado que a gente está passando agora da Covid-19, e como apoiar ações emergenciais aí de atividades e atividades estruturais, as duas coisas. E a gente lançou uma campanha recentemente que justamente visa atacar esse aumento do desmatamento, o impacto do novo coronavírus, como que isso está afetando os indígenas. Então, as pessoas podem doar qualquer tipo de valor através do site, que é conservação.doareação.com.br. Então, é conservação.doareação.com.br, sem ser cedilha e sem tio. E a gente, por ali, as pessoas podem contribuir com qualquer valor. Bom, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, Marcelo, por você estar aqui conosco, de você ter respondido prontamente a nossa resposta para o convite dessa nossa live. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo que está participando aqui hoje com a gente e fiquem atentos aí para as próximas lives na semana que vem aí com a gente. Obrigadão, Marcelo. Tenha um bom final de semana aí, viu? Obrigado, Maurício. Gente, vamos colaborar com essa campanha. Os povos das florestas nunca precisaram tanto da nossa ajuda como estão precisando agora, tá? Eu desejo a todos aí muita saúde, saúde física e saúde mental, para que a gente saia dessa pandemia como seres humanos melhores do que quando nós entramos, socialmente mais próximo e, quem sabe, o marco zero de desenhar um Brasil muito melhor, muito mais justo, muito mais ajustado. Maurício, parabéns pelo trabalho da CI, que vocês continuem firme e estamos juntos, tá? Grande abraço e bom final de semana. Grande abraço para você também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigadão.